Boa noite para quem tem sangue correndo nas veias. O Fantástico de hoje começa falando de um mistério que se espalha pelo país. É a lenda do chupa-cabra. Os prêmios para os jogadores, vamos ver. Prova 1, esta máquina fotográfica. Prova 2, um microsystem. Prova 3, uma máquina de escrever portátil. Prova 4, o segura-peão e o Gugu equilibrista. Prova 5, essa secretária eletrônica. Pra mim, isso foi um laço desse tranqueiro desse japonês. Calma, Louro. Pra mim, ó, pra mim os dois não passam de um viado. Não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebra meu dedo. Não vou quebrar teu dedo. Quebra o meu dedo logo. Eu não vou quebrar. Não, quebra agora meu dedo. Quebra. Filho da p... Anos 90. A TV brasileira era um universo paralelo caótico, onde tudo podia acontecer. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Daniel, da dupla João Paulo e Daniel, 1 minuto valendo! Vai! Eu vou sentir saudade. Mas, entre gritos de auditório, pegadinhas e programas absurdos, surgiu uma figura que não estava ali para entreter. Estava ali para desafiar o próprio sobrenatural. Padre Quevedo. Oscar Quevedo nasceu em Barcelona, na Espanha, no dia 27 de dezembro de 1930. Desde jovem, ele se destacou por sua inteligência e uma curiosidade insaciável por temas relacionados ao mundo invisível, milagres, fenômenos sobrenaturais e o papel da fé na mente humana. Aos 17 anos, ingressou na Companhia de Jesus, ordem jesuíta. Essa ordem era conhecida por seu rigor intelectual e dedicação à educação. No seminário, mergulhou profundamente nos estudos da filosofia, teologia e psicologia, mas foi na parapsicologia que encontrou sua verdadeira paixão. A parapsicologia é a ciência que busca entender fenômenos sobrenaturais, como telepatia, clarividência, experiências de quase morte e até mesmo aparições de fantasmas. Quevedo não via essas manifestações como milagres ou bruxaria, mas como eventos naturais, ainda não explicados pela ciência tradicional. Para ele, tudo tinha uma explicação, mesmo aquilo que parecia impossível. Seu lema era direto e desafiador. Isso não existe! Quevedo acreditava que Deus não precisava de truques ou ilusões. Ele dizia que a fé verdadeira deveria se apoiar em verdades, não em enganos ou charlatanismo. Por isso, ele dedicou a sua vida a desmascarar fraudes, separar o que era ilusão do que realmente poderia ter uma explicação além da ciência conhecida. Em 55, ele veio para o Brasil, onde encontrou terreno fértil para seu trabalho. O país, com sua mistura cultural de catolicismo, espiritismo, umbanda, era o cenário perfeito para o padre explorar fenômenos sobrenaturais e espirituais. Durante décadas, ele escreveu livros que se tornaram referência como A Face Oculta da Mente e As Forças Físicas da Mente, sempre com uma abordagem racional. Mas, apesar de sua postura cética, muitos acreditavam que, no fundo, ele sabia mais do que revelava. Nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma era de ouro da televisão aberta. Era uma guerra por audiência. Programas ao vivo, plateias ensandecidas e uma busca incessante por conteúdo polêmico e impactante. Neste cenário, Padre Quevedo se tornou uma figura icônica, quase uma celebridade. Ele era frequentemente chamado para participar de programas como o Ratinho, por exemplo, onde desafiava médiums e videntes. No Fantástico, trazia uma visão científica sobre fenômenos espirituais. E no Domingo Legal, alguns debates. Sua presença sempre gerava audiência. Enquanto alguns o viam como o homem da razão, desvendando farsas ao vivo, outros o odiavam por expor crenças populares e desafiar tradições religiosas. Quevedo
Não tinha medo de confronto. Ele participava de discussões acaloradas na TV, muitas vezes gritando, batendo na mesa e acusando pessoas de fraude. Isso criou momentos lendários que ainda hoje circulam pela internet como memes. Eu quero ver você beber água benta. Beba água benta. Faz uma piada, padre. Me dá logo essa água aqui. Eu quero ver tu beber essa água benta. Beba logo. Filho da puta! Com sua fama, ele passou a ser conhecido como o caçador de mistérios do Brasil. Cada vez que um caso bizarro surgia, fosse um suposto exorcismo ou uma aparição fantasmagórica, ou um milagre inexplicável, as emissoras sabiam exatamente quem chamar: Padre Quevedo. Mas por trás da fama e do humor involuntário, havia uma figura profundamente séria e dedicada. Para ele, cada aparição na TV era uma oportunidade de educar o público e ao mesmo tempo testar os limites do desconhecido. E com isso, vieram algumas polêmicas. Com a grande visibilidade, os inimigos também vieram. Sino únicamente para conversar com Lúcifer, aqui incorporado, segundo nos afirma. Quevedo não tinha medo de desafiar religiões, médiuns e pessoas que afirmavam ter poderes sobrenaturais. Ele denunciava charlatanismo com uma ferocidade que deixava muitos furiosos. Quevedo foi um crítico ferrenho do espiritismo kardecista. Ele afirmava que muitos médiuns eram farsantes e que o contato com mortos era uma ilusão psicológica. Essa posição gerou debates inflamados com líderes espíritas e causou revolta em parte do público brasileiro. Nos programas de auditório, ele chegou a desafiar médiuns e videntes ao vivo, oferecendo testes práticos para provar se eles realmente tinham dons sobrenaturais. Várias vezes, ele os desmascarou em rede nacional, expondo truques de mágica ou manipulação psicológica. Ele analisou vários casos, mas alguns foram mais icônicos. Em um programa ao vivo, Padre Quevedo foi chamado para analisar um suposto caso de possessão. Quevedo permaneceu frio, analisando cada detalhe. No momento mais tenso, ele apontou que tudo não passava de uma encenação cuidadosamente planejada. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Ela começa a agir como se ela fosse um cachorro, um cão. O que é isso? É feitiçaria? O que é isso? Não tem nada a ver com feitiçaria, é dupla personalidade. Nosso psiquismo é mais complexo do que parece. Às vezes recalca... O senhor quer ver a cena? Ótimo. Vamos ver a cena, um pedacinho da cena. Olha, ó. Olha o que ela faz com o cachorro. Arranca um pedaço da cara do cachorro. Vamos por lá. Pode querer, o que é isso? Olha, haverá que ver, fazer um diagnóstico, porque pode ser até pura histeria, puro fingimento, pode ser. Pode ser um surto psicótico, pode ser um ataque de loucura, é mais grave, de origem cerebral. Pode ser dupla, múltipla personalidade. Só isso já é bizarro por si só. Em outro caso, ele analisou uma médium que dizia materializar coisas no algodão e também demonstrou seu ceticismo a respeito disso, afirmando que tudo não passava de um truque. O padre Oscar Quevedo viu uma gravação dos trabalhos de Dona Ederlazil e garantiu que tudo não passava de um truque. Mas mesmo assim, ele não tira os olhos da Dona Ederlazil. Vai começar o trabalho de materialização, mas o padre Quevedo continua com a mesma opinião. Eu repito e insisto o que ele afirma, que com regularidade, vários aportes, continuamente, todos os dias, certamente truque, fraude. Vamos ver observar para ver como as coisas acontecem. O algodão está completamente encharcado, virou uma pasta, mas Dona Ederlazil não consegue fazer nenhuma materialização. O padre Quevedo sorri, não sai nada do algodão e Dona Ederlazil resolve então interromper a sessão. A médium, como não conseguiu fazer a materialização, reza durante quase 2 horas invocando a presença dos espíritos. Ela chega ao desespero e pede a ajuda de Deus.
A sessão recomeça seguindo o mesmo ritual. O algodão é molhado, sob o olhar vigilante do padre Quevedo. Agora, mais calma, dona Edelarzil consegue fazer a primeira materialização. Uma rosa de plástico vermelha que surge suja de barro no meio do algodão. A senhora podia nos mostrar, então, por favor? Bom, então nós temos aqui uma flor de plástico. Com terra, um objeto pequeno que já tinha desadaptado. Temos também um pedaço de vela. Mas... De vela, tudo muito pequeno, e já tinha advertido que naquelas condições não valeria, que teria que ser... Se possível que a senhora repita com objetos um pouco maiores. Ele diz estar convencido de que tudo não passou de uma farsa. Em que momento o senhor acha que ocorreu esse truque, já que o tempo todo a equipe ficou dentro da sala junto com o senhor? O truque aconteceu no momento em que eu avisei os senhores que estava lá e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão, e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta. Pode tirar qualquer coisa de entre as pernas, do ânus, de qualquer lugar. E um movimento mínimo, é só colocar. Depois fingiu, Senhor Jesus, tem que materializar alguma coisa, e bateu nos algodões, aí poderia ter colocado. E depois, como vem para cá, ainda revirou para lá. É dizer, vulgarmente um truque pequeníssimo. A ciência não está nem a favor nem contra, vamos ver qual é a realidade. Neste caso, o que eu vi é um truque vulgaríssimo. Nesse último caso que eu vou trazer hoje, ele desmascara através das imagens que tudo não passa de uma farsa, montada por uma das filhas do casal. A casa realmente não era mal assombrada, mas sim, a filha do casal fazia de tudo para parecer que era, mesmo com as câmeras a intimidando. Pedimos ao padre Quevedo para investigar um caso recente no Rio de Janeiro. Este homem, o porteiro Jorge Barros, tinha procurado a produção do Fantástico para contar coisas estranhas que estariam acontecendo na casa dele. A família se mudou daqui. Essa estátua levitou. Antes de cair ao chão, que é tapetado, ela explodiu. Do jeito que está aqui. Você ouviu? Eu assisti, com certeza. Esse aqui foi jogado em cima da gente. O piso no quarto do casal estava coberto de cacos de espelho. Seguindo orientações do padre Quevedo, fizemos uma primeira experiência. Espalhamos câmeras de TV por toda a casa, com a autorização da família. De repente, uma pedra. E depois um copo cai do teto. A lâmpada balança. Um caco de espelho é arremessado contra o repórter cinematográfico José Henrique. Padre Quevedo permaneceu por mais de 1 hora na casa. Nada de estranho aconteceu. Será que os espíritos malignos temem os padres? Nada disso. Na verdade, tudo não passou de uma grande farsa. Preste atenção nas imagens gravadas pelas nossas câmeras. Você lembra do ponto de luz que caiu no chão? Foi obra de uma filha do casal. Foi ela também que tentou derrubar pela segunda vez a mesma lâmpada. O copo, logo depois, foi arremessado pela mesma menina. Note que o copo passa por trás do produtor do Fantástico, Celso Lobo. Esta imagem deixa evidente que foi ela também quem atirou um caco de espelho no repórter cinematográfico. Neste caso, ficou claríssimo que era truque, foi filmado o truque, foi feito o truque. Pode ser um truque destes histéricos
consciente, sabe o que está fazendo, mas não o pode evitar. Também pode ser um truque meramente inconsciente. O inconsciente faz esse truque e o consciente não sabe que está trucando. E também, claro, há sem vergonhas, que não creio que seja o caso. Com o tempo, começou a surgir boatos sobre o próprio padre. Alguns diziam que ele sabia mais do que revelava e que guardava em segredo informações sobre fenômenos que não conseguia explicar. Algumas teorias conspiratórias sugeriam que ele teria sido silenciado pela própria igreja ou por grupos que não queriam que certas verdades viessem à tona. Essas acusações nunca foram comprovadas, mas contribuíram para a aura de mistério que cercava sua figura. Em 9 de janeiro de 2019, Padre Quevedo faleceu aos 88 anos. Sua morte foi anunciada de forma discreta, sem grandes homenagens na mídia. Ele passou seus últimos anos afastado da televisão, dedicando a oração e a escrita ao ensino dentro da Companhia de Jesus. Mas o mais curioso foram os arquivos que ele deixou para trás. Quevedo tinha um vasto acervo de anotações, gravações e documentos de suas investigações ao longo de décadas. Muitos acreditam que esses materiais contêm informações sobre casos que ele nunca revelou publicamente, inclusive fenômenos que ele nem conseguiu explicar. Esses arquivos estão sob a guarda da igreja, e até hoje ninguém sabe exatamente o que eles contêm. Isso alimenta a teoria de que Quevedo poderia ter descoberto algo tão perturbador sobre o mundo espiritual que decidiu manter em segredo até sua morte. Quevedo dedicou sua vida a lutar contra o sobrenatural, desafiando crenças, expondo farsas e buscando respostas para os enigmas mais antigos da humanidade. Mas no fim, ele próprio se tornou um mistério. O que ele descobriu em suas últimas investigações? Quais segredos ele levou para o túmulo? Talvez nunca saibamos. E você? Acredita que o mundo espiritual é apenas um fruto da mente? Ou o Padre Quevedo encontrou algo tão perigoso que jamais poderia ser revelado? O que não existe, não existe. Mas e o que existe? Será que estamos prontos para conhecer? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os vídeos. Aqui é o Léo e um grande abraço.